Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Mislene Bittencourt, especialista em gestão condominial e comunicação de alta performance. No vídeo da semana passada, nós falamos sobre os tipos de perfis comportamentais, que são 4, também correlacionados aos temperamentos. E hoje nós falaremos sobre as competências do síndico. A ideia é que esse canal faça esse paralelo entre a questão da comunicação e também a questão da gestão condominial. Então, primeiro iniciamos buscando esse conhecimento, este autoconhecimento, para que a gente possa então melhor seguir nos demais conteúdos. Isto porque a aplicabilidade de tudo aquilo que nós vamos ver também tem a ver com a forma como eu encaro essas informações. O meu perfil vai determinar a minha forma de ação. Então, hoje nós trabalharemos especificamente o artigo 1348 do Código Civil, referente às competências do síndico. Então, seguindo na leitura do Código Civil. Primeiro, artigo civil, inciso 1º, convocar a Assembleia dos Condôminos. Então, a competência de convocar a Assembleia sempre será do síndico. E qual é o papel da administradora nesse campo, neste assunto? É justamente informar o síndico quando se trata de uma assembleia ordinária, Temos dois tipos de assembleias, conhecidas como AGE e AGO. AGE é a Assembleia Geral Extraordinária e a AGO, Assembleia Geral Ordinária. Então, o papel da administradora para auxiliar o síndico no cumprimento deste item da lei é, no caso de assembleias ordinárias, informar o síndico o período da assembleia. Então, se a assembleia é para agosto, o ideal é que a auxiliar de administração, já no final de julho, vá informando o seu síndico que é necessário agendar, ter essa previsão de assembleia para fins de prestação de contas, para eleição e previsão orçamentária. Quanto às assembleias extraordinárias, qual é o papel da administradora para auxiliar o síndico? É sempre na condução das pautas, verificando se tem quórum qualificado para votação e ajudando nos procedimentos básicos. Então, a competência de convocar uma assembleia sempre será do síndico. Se for uma assembleia ordinária, que já está prevista na convenção e o síndico não convocar, 1/4 dos condôminos poderá fazer sem problema algum. Seguindo então no inciso 2º, representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns. O que significa este artigo então, este inciso do artigo 1348? Que o síndico precisa estar atento a todas as demandas do condomínio. Então, quando se trata da esfera judicial, tão logo o condomínio receba uma intimação judicial, o síndico não pode arquivar essa intimação, ele precisa dar atenção devida, contratando um advogado, entrando em contato com o auxiliar de administração, ou seja, ele precisa fazer o que for preciso para defender os interesses comuns. E na esfera extraordinária, da mesma forma. Então, recebeu uma notificação extrajudicial, seja a origem que for, ele precisa dar essa devida atenção e buscar o conhecimento técnico caso ele não saiba dar o devido andamento. Então, está previsto na legislação que o síndico tenha esse cuidado. No inciso 3º, dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo do interesse condominial, dos condôminos. O que ocorre? Esse inciso, na verdade, ele complementa o anterior. Então, se nós recebemos uma intimação e o condomínio tem, por exemplo, uma questão trabalhista para fazer a sua defesa, juntar provas e etc., cabe ao síndico, tão logo recebeu a intimação, buscar o auxílio adequado e imediatamente, ou assim que possível, dar ciência à Assembleia. Então, o síndico recebeu uma intimação, ele vai, juntamente com o jurídico, preparar a defesa do condomínio e ele precisa deixar os condôminos cientes disso, Então, faz uma assembleia e passa essa informação, porque se amanhã ou depois tiver alguma demanda de chamada extra, os condôminos precisam, no mínimo, estar sabendo que existe essa tramitação judicial, por exemplo. Claro que na Assembleia Ordinária, todo e qualquer processo existente, judicial ou extrajudicial, tem que ser levado ao conhecimento de todos. Mas aqui o código fala que assim que ele for intimado de alguma demanda, imediatamente ele deve comunicar aos condôminos. Seguindo então no inciso 4º,
fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações assembleares. O que quer dizer este inciso, né? Algo muito importante, a começar pelo fato de que síndico não é legislador. Síndico não pode fazer regras, das mais simples às mais complexas. Todo e qualquer procedimento, norma administrativa precisa passar pela Assembleia. Então, a porta de entrada do prédio, por exemplo, ela precisa ficar fechada e agora tem que chavear, tem que passar a chave. É um procedimento bem simples, mas ele precisa ser encaminhado e aprovado em Assembleia. E o síndico, o que diz respeito nesse item, as competências do síndico, o que o síndico tem que fazer? Cumprir, né? Aqui o código ele é bem claro, ele não diz fazer regras ou criar regras para o bom andamento. Não. Cumprir e fazer cumprir o quê? As determinações legais, a convenção, o regimento e as decisões assembleares. Até porque se a Assembleia decidiu que tem que ser feito assim, é obrigação, competência do síndico cumprir, né? Então não é opcional. E aqui é muito interessante esse artigo, porque para evitar conflito de informações, em que sentido, né? Quando o síndico tem que aplicar, por exemplo, uma notificação ou uma advertência, o que ele está fazendo? Ele está cumprindo uma das competências que está prevista em lei. E é importante que o síndico tenha leitura, né? Que ele tenha conhecimento desses documentos, inclusive para ter um posicionamento correto. Então, quando o síndico encaminha uma notificação para o condômino e o condômino questiona e etc e tal, a primeira coisa que o síndico tem que ter em mente, ele está cumprindo as regras. Ele não está criando aquela regra, por exemplo, de animais soltos em área comum. E ele foi lá e pediu para que colocasse a focinheira. Não, não é ele. Ele está cumprindo e fazendo cumprir a convenção, né? Regimento e regras. Então, ele tem que ser o primeiro cumpridor, é óbvio, né? Ele tem que ser o exemplo nessa situação. Mas, havendo divergência, ele precisa auxiliar. Outro ponto importante. Sempre oriento que o síndico receba a reclamação formal, né? Por escrito. E nunca somente verbal. Porque a gente precisa pensar futuramente em ter que sustentar uma multa, por exemplo, né? Então a informação não pode ser verbal, que amanhã ou depois fique mal interpretado. Então o condômino que viu uma irregularidade, ele precisa encaminhar para o síndico um e-mail relatando o fato, o dia, o horário e o que aconteceu. Com base nisto, o síndico vai tomar as devidas providências. Isso para evitar qualquer tipo de questionamento ou informação dizendo que o síndico é perseguidor, né? Se o síndico acolhe todas as informações, todas as sugestões apenas verbalmente, acaba que criando, primeiro, uma demanda muito grande, porque o condômino acaba, por qualquer motivo, chama o síndico e pede para que ele acione, notifique, e enquanto que ele, o condômino, acaba não se comprometendo com aquilo que é necessário e que faz parte do procedimento de quem viu o problema ou ouviu esse problema. Então, fundamental que em caso de notificação, né, que o síndico vá fazer cumprir as regras, que ele receba todo o contexto dessa infração por escrito. Quanto mais informações, né, maiores informações, melhor, porque mais sólida será a defesa do condomínio e até mesmo a justificativa da devida notificação ou até mesmo a aplicação de multa. Seguindo então, diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviços que interessem a todos, né, aos possuidores. Então aqui é uma questão muito prática, é fazer a administração propriamente dita. Então cabe ao síndico fiscalizar quem está prestando serviços no condomínio, quem são as empresas, como é que estão sendo cuidadas as áreas comuns deste condomínio, né? A prestação de serviço das áreas comuns, zelar por isso. Então, se tem uma terceirizada, conferir se está tudo ok, não somente do contrato, mas quanto à execução desse serviço. Na verdade, este item aqui do Código Civil, ele fala da administração propriamente dita. Eu sei que tem muitos síndicos que gostam de executar algumas tarefas, né? Desde trocar uma lâmpada, ajustar um portão, mas o síndico não pode esquecer que a sua principal função, seu principal papel não é a execução, é na administração, é na gestão, né? Então é aqui que o síndico tem que ser atuante. Para isso ele precisa estudar os documentos do condomínio, estudar a legislação, ou seja, ele precisa se informar, né? Porque condomínio é uma empresa
que não visa fins lucrativos, mas é uma empresa e tem que ser tomado todos os cuidados tal qual. Seguindo no próximo item, então, que é o inciso 6º, elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano. Então, anualmente a Assembleia será convocada, né, para fazer o quê? Prestar as contas da gestão, eleger ou reeleger o síndico e fazer a previsão orçamentária, que nada mais é do que analisar as receitas versus despesas e, em cima disso, e com base nisso, propor a cota condominial. Isso é fundamental, porque isso não só fundamental, como indispensável, porque todo condomínio precisa saber como é que estão as contas, porque fazer a gestão financeira do condomínio é uma das tarefas principais do síndico, né? Porque tudo decorre, né? Eu sempre digo que a parte financeira do condomínio é o coração do condomínio, porque se as contas estão em dia, se a arrecadação está proporcional às despesas, se o índice de inadimplência está controlado, tudo vai bem. A gente só vai continuar fazendo a gestão das demandas que têm que ser feitas. Porém, se a previsão orçamentária não está adequada, ou seja, o condomínio está tendo mais despesas do que recebe, vai dar problema. Vai ter que ser feita chamada extra, vai ter que, enfim, né, cria toda uma situação. E está previsto na legislação que é competência do síndico. Bom, aí vocês podem se perguntar, ok, Mislene, mas pelo meu perfil comportamental, eu sou um excelente comunicador, mas eu não tenho muita essa habilidade com números. Tá tudo bem. É por isso que as auxiliares de administração estão no mercado, para dar todo este suporte técnico. Então, fazer uma previsão, auxiliar o síndico na análise de resultados, dos relatórios e propor juntos uma previsão, uma adequação dessas contas. Então, uma vez ao ano é obrigatório. Às vezes a gente tem uma mudança do perfil do condomínio, daqui um pouco aumentou uma inadimplência que nunca teve. Não é errado, né, digamos assim, fazer uma nova assembleia para validar essas questões. Muito pelo contrário, é prudente. Se no ato que foi feito esse planejamento, a realidade de pagantes era uma, sempre foi essa, e mesmo dentro de uma previsão mudou completamente, precisa fazer uma nova análise. Via de regra, uma vez por ano, mas quando necessário, se faz uma reanálise daquilo que havia sido aprovado. Passando então para o inciso 7º, cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas. Aqui a gente volta novamente a essa questão do síndico ser ativo em alguns papéis. E quando terciariza para uma auxiliar de administração, ele segue fazendo a gestão disso. Então, por mais que se tenha uma administradora e por mais que se tenha um jurídico, o síndico, ele é o gestor, né? Ele é o diretor desta empresa. Então, neste item, o que o síndico precisa fazer para auxiliar? Primeiro, faz uma reunião com o departamento jurídico e alinha essa régua de cobrança. Qual vai ser o prazo extrajudicial? A partir de quanto tempo será feito o ajuizamento? Deixa tudo isso bem redondinho para que o jurídico responsável saiba como atuar no seu condomínio. E onde que entra também um papel importantíssimo do síndico? Na verificação de entrada e saída de proprietários ou inquilinos. Por quê? Às vezes a gente está enviando uma carta de cobrança para um apartamento que acabou de ficar vazio, né? E a carta está sendo entregue lá na caixinha de correspondência. Então o síndico precisa estar atento a isso e informar tanto o auxiliar de administração quanto o advogado que precisa ser feita uma atualização desta forma de envio, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, ou seja um contato telefônico. Então, fundamental que o síndico participe nesse processo, ainda que indiretamente, para que se tenha um resultado esperado, né? E esse trabalho ele é em conjunto, é síndico, é jurídico e auxiliar de administração também fazendo essa ligação entre um e outro. Seguindo no inciso 8º, então é prestar contas à Assembleia anualmente e quando exigidas. Falamos há pouco, né? Mas está previsto na legislação. É obrigação do síndico prestar contas anualmente. Então, faz a assembleia, na assembleia anual faz a previsão das receitas e das despesas pelo período, mas faz também a prestação de contas, não só na assembleia ordinária, mas tantas vezes for necessário. A gente sabe que as administradoras têm aplicativos, têm site, hoje é muito mais fácil disponibilizar aos condôminos a prestação de contas. De qualquer forma, a gente não foge desse rito de anualmente
fazer uma apresentação de tudo como aconteceu, né? E como eu falei antes, o condomínio ele é uma empresa. A única coisa que difere é que não tem fins lucrativos. O condomínio não tem que estar com dinheiro para render e, enfim, né? Tem que estar equilibrado financeiramente. Então, anualmente, essa empresa que é o Condomínio em Evidência precisa prestar contas aos condôminos, que eu gosto muito de chamar de sócios da empresa. Então, toda assembleia, todo ano, as empresas fazem esse fechamento, esse balanço, né, nas empresas. É feito geralmente no final do ano para ver se teve lucro, se foi positivo, como é que está o estoque, enfim. E o condomínio precisa, dentro da sua previsão legal em convenção, fazer essa mesma parada, ou seja, validar as contas, prever a receita do próximo período e eleger ou reeleger o síndico que está na ativa. E o inciso 9, ele fala sobre realizar o seguro da edificação. Não é opcional. Uma coisa é o seguro da unidade, do apartamento, dos bens, que quem tem apartamento financiado, muitas vezes a instituição financeira, ela já faz isso, né? Está linkado ao financiamento. Mas esse item do Código Civil, ele fala da edificação, do condomínio, das áreas comuns. E nós temos vivenciado aqui no estado, né, um clima bastante atípico, fortes ventos, muitas chuvas. Então, não basta pegar o seguro, fazer o seguro pelo mais barato. O síndico precisa sim contar com o apoio de um corretor de seguros que possa auxiliar ele a interpretar cada um dos itens que estão sendo segurados. Ele precisa entender isso, cumprir o que está na legislação, mas cumprir atendendo à necessidade do condomínio, se tem funcionários, se não tem, quais são as áreas. Então, o síndico ele não precisa saber tudo, mas ele precisa saber que existe isso e precisa buscar auxílio com quem sabe. Então, a auxiliar de administração, né, a administradora, ela tem esse papel fundamental de fazer essa ligação entre o síndico e os prestadores de serviço que ele precisa para determinadas situações. Então, aqui de forma mais resumida, eu apresentei os itens, né, são 9 incisos que falam das competências do síndico previstas em lei. Além dessas, tem mais algumas? Sim, as previstas em convenção. Então, mais algumas outras orientações, o síndico precisa observar quórum, se tem algumas questões que a convenção determina, enfim. Mas é importante pelo menos conhecer que existe essa lei, né, esse artigo 1348, que é a base para todo profissional que quer entrar nesse mercado, ou que já está nesse mercado, ele precisa sempre estar estudando, né? A começar pelo artigo 1348, que são as competências do síndico, é o manual do síndico. O que o síndico que é contratado, ele precisa fazer, né? Síndico eleito em assembleia, o que ele tem que fazer? Muito claramente já está no artigo 1348 e alguns detalhes que são muito específicos do determinado condomínio, né? Que precisam ser respeitados. Então, o nosso vídeo de hoje tinha como objetivo falar exatamente sobre as competências do síndico. Artigo 1348 da Lei 10.406 de 2002. Eu espero que este vídeo tenha feito sentido para você, que ele tenha lhe auxiliado de alguma forma a esclarecer um pouquinho, né? Esse tema ele é muito, daria vários vídeos, né, de longas horas, mas aqui eu quis trazer apenas a intenção foi apenas fazer com que os senhores entendam que existe a lei, que a gente não pode criar regras, né? Onde está essa lei, qual é o artigo e quais são os itens que compõem especificamente esse artigo que trata das competências do síndico. Se fez sentido para você esse conteúdo, me siga no canal, compartilhe esse vídeo, encaminhe para outros síndicos ou pessoas, né, profissionais da área condominial, para que possa também auxiliar você. Muito obrigada e até o próximo vídeo.